Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que é, de verdade, um escudo para cada pessoa no Brasil, o artigo 5º da nossa Constituição. Pensa nele como o manual dos nossos direitos mais básicos, sabe? Garantindo desde a liberdade de expressão até a proteção contra qualquer tipo de abuso. Vamos entender juntos como esse escudo funciona na prática. E tudo começa com essa promessa aqui que é poderosíssima. A abertura do artigo 5º, que a gente chama de caput, não é só uma frase bonita, não. É a promessa central, o coração de tudo. É como se fosse a raiz de uma árvore gigante, de onde todos os outros 79 direitos que a gente vai ver hoje, de onde eles nascem e ganham força. Então, para a gente não se perder no meio de tanta informação importante, a gente dividiu essa análise em 5 partes. Vamos começar com os pilares dos direitos, depois a gente passa para as liberdades do dia a dia, a proteção na justiça, os direitos em comunidade e, para fechar, vamos entender por que a nossa Constituição é um documento vivo. Vamos lá, então. Começando pelo começo, né? O nosso primeiro pilar. A gente vai olhar de perto para 5 garantias fundamentais que são prometidas logo de cara no artigo 5º. Elas são a base, o alicerce de toda a estrutura de direitos que vem depois. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Guarda bem esses 5. Cada um desses conceitos se abre em dezenas de proteções específicas. É como se fossem os grandes capítulos de um manual. E agora a gente vai começar a explorar os detalhes de como o Estado é obrigado a proteger cada um deles. Beleza. Agora, vamos para a parte prática. Como é que essas grandes garantias aparecem no nosso cotidiano? O artigo 5º protege liberdades que a gente usa o tempo todo, muitas vezes sem nem se dar conta de que são, na verdade, direitos constitucionais. Olha, esse slide aqui é genial para mostrar uma coisa fundamental: o equilíbrio entre direitos e deveres. A Constituição dá total liberdade para a gente expressar nossas ideias, mas, ao mesmo tempo, ela proíbe o anonimato. O que isso quer dizer? Quer dizer que liberdade e responsabilidade andam de mãos dadas. Não dá para ter uma sem a outra. E essa proteção se espalha por muitas áreas, viu? Desde a liberdade de ter a sua própria crença, de praticar a sua religião, até a liberdade de criar uma obra de arte sem medo de censura. Protege também nosso direito de se associar, a inviolabilidade da nossa casa e, claro, o sigilo das nossas conversas. Tudo isso foi pensado para proteger a nossa autonomia como indivíduos. Agora a gente entra num assunto que é, sem dúvida, crucial. Como a lei protege a gente quando nos deparamos com o sistema de justiça? É aqui que o artigo 5º funciona como um verdadeiro escudo, garantindo que o poder do Estado não seja usado de forma arbitrária ou injusta contra ninguém. Existe um passo a passo de proteções. Primeiro, ninguém pode ser preso do nada, sem um motivo claro e legal. Segundo, ao ser detida, a pessoa tem que ser informada dos seus direitos, incluindo o motivo da prisão. E aqui vem um ponto-chave: o direito de ficar em silêncio, para não produzir provas contra si mesma. E o mais importante de tudo, até que o processo acabe e não caiba mais recurso, todo mundo é considerado inocente. E o que amarra todos esses direitos, o que garante que o jogo vai ser justo do começo ao fim, é um conceito-chave chamado devido processo legal. Ele é a grande garantia de que as regras serão seguidas, assegurando o direito de defesa, um julgamento justo e previsibilidade. É, sem dúvida, o pilar da justiça. Ok, já falamos bastante dos direitos individuais, mas e a vida em comunidade? Como fica? O artigo 5º também se preocupa em organizar a nossa vida em sociedade, criando um balanço bem interessante entre os direitos individuais e os deveres que temos com o coletivo. Esse slide aqui mostra esse equilíbrio perfeitamente. A Constituição garante, sim, o direito à propriedade, mas, logo em seguida, ela diz que essa propriedade tem que cumprir uma função social. Isso nos mostra que nenhum direito individual é absoluto. Ele sempre tem que levar em conta o impacto que causa na comunidade. E essa mesma lógica, de pensar no bem comum, se estende para outras áreas. Por exemplo, o Estado tem o dever de proteger quem consome produtos e serviços e também de garantir que a gente tenha acesso às informações públicas. São direitos que nos fortalecem não apenas como indivíduos, mas como uma sociedade mais justa e organizada. Chegamos ao nosso último ponto e talvez um dos mais poderosos do artigo. A pergunta que fica é: tudo isso que a gente viu é só teoria? É só um texto bonito no papel? A resposta da própria Constituição é um não bem alto e claro. Esses direitos têm força real e imediata. E a prova está aqui, nesse trecho. O parágrafo 1º diz que esses direitos têm aplicação imediata. Sabe o que isso significa? Significa que não precisa esperar uma outra lei ser criada para que eles valham. Eles podem ser exigidos na justiça desde o momento em que a Constituição foi promulgada.
Isso dá um poder imenso para cada cidadão. E não para por aí. O artigo 5º não é uma lista fechada, engessada. Pelo contrário, ele deixa uma porta aberta para que novos direitos que venham de tratados internacionais ou que derivem dos próprios princípios da nação sejam incorporados. Ou seja, é uma Constituição que respira, que está viva e que evolui junto com a sociedade. Bom, e tudo isso nos leva a uma reflexão final. A Constituição nos oferece um escudo poderosíssimo de direitos que a gente pode usar agora, já. A grande questão que fica é: será que a gente conhece esse escudo bem o suficiente para nos defendermos quando for preciso? Afinal, o conhecimento é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa da cidadania. Muito obrigado pela atenção.